interessado na sua saúde é você. E saber disso, a gente pode questionar o profissional. Por que E se não? o profissional da carteirada, Quase o médico do futuro é o médico que gosta de conversar, que sabe ouvir e que sabe se conectar com pessoas. Os cogumelos têm uma estimulação até da nossa produção natural, porque quando você pega um fator de transferência vindo do leite, por exemplo, ele te aumenta a imunidade, mas ele faz isso na força, na raça. Agora, quando você pega a parte fúngica ali, é a estimulação interna. Então é essa coisa da modulação da imunidade. E é absurdo o resultado. Eu trabalho com nutracêuticos. Nutracêuticos são produtos naturais, mas com potencial de remédio, com trabalho científico. Acaba ficando, às vezes, do mesmo valor ou mais caro do que um químico, mas pelo menos não tem os adversos e você vai estar resolvendo a causa e não remediando, como o nome diz, né? Quando as pessoas falam 5, 4, 3, 2, 1, a gente já espera, logo depois da contagem, alguma coisa muito importante que está ali por acontecer. E hoje, eu posso dizer para vocês que o trem aqui vai explodir a cabeça de vocês. Ou não, né? Talvez você que tenha dor, você que passe por uma série de coisas. Aqui tem um especialista em enxaqueca, aqui eu tenho mais um especialista em dor. Hoje vai ser uma conversa muito interessante, então quero dar as boas-vindas a todos vocês que acompanham aqui o FitoCast. É sempre um prazer estar aqui com vocês e poder dividir um pouco daquilo que Deus nos permitiu conhecer. E é claro, sempre a gente está aqui procurando trazer convidados que são pessoas de valor, pessoas que estão envolvidas com a ciência, com o conhecimento. E é claro, eu não vou trazer ninguém aqui que eu não tenha absoluta certeza de que vai contribuir com o nosso podcast. Então, boas-vindas a você que está aqui acompanhando o nosso canal. Já aproveita e faz aí a tua inscrição. Aproveito para dar as boas-vindas ao nosso co-host, Dr. Endrigo, velho de guerra. estamos aqui de novo para conversar, papo inteligente, papo que ajuda as pessoas e por isso que eu sempre reafirmo, segue o canal, compartilha, dá o seu like e acompanhe os assuntos, não simplesmente para dar status, números lá, né, Dr. Júlio? Para você aprender e fazer diferença na sua vida. E recebemos hoje também com muito carinho o Dr. Ralph Guimarães. Eu conheci o Dr. Ralph numa condecoração que a gente foi na Câmara de Deputados, foi apresentado por um grande amigo, Fernando Betete. Receba aí o nosso abraço. E esses amigos que a internet acaba nos legando, nos trazendo e que nos permitem também entrar em outros mundos que não são tão comuns para nós. Dr. Ralph, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, a oportunidade, sempre informação, acho que ainda mais na área que eu trabalho, doenças neurodegenerativas e dor crônica, que aumentou muito no mundo pós-pandemia, Eu acho que só a informação em um programa sério como o teu pode realmente, ajudar você que está aí a procurar a pessoa certa, e se livrar desse problema que pode estar te afetando há tantos anos, essa dor que muitas vezes você criou que não tem a condição, ouviu de tantos profissionais que era incurável e aceita isso para ti, e de repente num podcast desse, como já aconteceu com o Betete, aparecem pessoas que veem em você um outro caminho, um novo olhar, um olhar mais integrativo, mais holístico e se servir para tocar alguém que está do outro lado, e além de fazer o networking, já valeu a pena a gente estar aqui, Que coisa sensacional. Dr. Ralph, me diga um pouco assim para a gente poder conhecer você e o público que ainda não te conhece e que vai passar a conhecer agora. Aliás, já vou deixar aqui todas as redes do Dr. Ralph na descrição do vídeo. Você que está acompanhando a gente, não só entra lá e faz a tua inscrição, mas compartilha com outras pessoas, que eu tenho certeza absoluta que esse trabalho nosso aqui hoje, que é gratuito, que é desinteressado, a gente não está aqui, ninguém está patrocinando, ninguém está pagando, a gente está aqui tirando tempo do nosso trabalho para poder trazer informação com você, que você pode dividir com outras pessoas. Por que a medicina? Por que a neurologia? Por que a dor? Então, eu sou de Rio Verde, Goiás, e estudei medicina na Universidade Federal de Juiz de Fora. O meu primeiro contato com o cérebro foi mais ou menos aos 8 anos. Eu estava em Goiás e tinha o Fabiano, um amigo meu de infância, até um tragicômico. Ele pegava o gato, jogava 7, 8 metros para cima e o gato caía de pé.
Lá pelas, não sei se foi sétima, como dizem, oitava, mas lá pelas tantas o gato, infelizmente, não conseguiu se equilibrar e caiu, e os miolos se espalharam, e as crianças todas fugiram, e eu cheguei e achei incrível, vi o cérebro pela primeira vez, e peguei na mão, levei para minha mãe, isso com 9 anos, né? Então, e com 16 anos eu já passei em medicina, sempre muito precoce, já era neurologista, médico com 21, neuro, né? Com 18 anos eu apresentei um trabalho em New Orleans, antes do Katrina passar por lá, em neurociências. Então, realmente, acho que é dom, né? E a gente tem um chamado, e isso começa às vezes muito cedo, né? E para mim, com 8 anos, eu já tive esse contato com o cérebro, né? E já queria ser médico, já pegava detergentes e fórmulas caseiras, e já tinha um princípio ali científico, né? Eu já era metódico e já trabalhava com fórmulas caseiras, e teve esse episódio que me marcou realmente, então acho que já estava no sangue, né? E dentro da visão integrativa, acho que também, analisando retroativamente, eu já trabalhei 24 anos no SAMU e já fazia resveratrol, cúrcuma, já dava orientações de hábitos de vida para hipertensos, né? Então, acho que eu sempre tive o olhar integrativo, né? Isso eu chamo muita atenção, porque hoje, como tudo está polarizado no país, na medicina não é diferente, né? E não existe medicina A, B, integrativa, existe medicina, né? Todos os médicos querem o que o médico quer. Você quer o bem do seu paciente, né? E você quer ter resultado, né? E todos nós queremos ter resultado. Se o caminho que te leva ao resultado é o A ou B, é aquilo que eu vou fazer. Então, hoje na clínica, né, a gente associa muito. Eu não sou totalmente contra psicotrópicos ou alopatia, né? Eu acho que elas têm um local, nós identificamos as reais causas na clínica, com os exames que fazemos lá, e depois, se eu vou demorar 6 meses para mudar um hábito, para fechar o intestino, para mudar uma dieta, ok, você vai usar um medicamento alopático até que se faça o dever de casa e depois tire a alopatia, né? Assim deveria ser para mim a medicina, né? E para mim parece muito simples, mas o simples não é o que acontece, né? Muitas vezes. Por desespero da indústria farmacêutica, Sim. Né? Olha, eu concordo plenamente. A gente está aqui sempre Mas não discutindo. É só custo, sabe? Porque assim, existem suplementos caros também, né? Não é assim, eu trabalho com nutracêuticos que são, né? Você conhece bem, mas talvez o público não, né? Que nutracêuticos são produtos naturais, mas com potencial de remédio, com trabalho científico, com publicação, né? E acaba ficando, às vezes, do mesmo valor ou mais caro do que um químico, mas pelo menos não tem os adversos e você vai estar resolvendo a causa e não remediando, como o nome diz, né? Perfeito. E justamente essa questão de você convidar o paciente a fazer a mudança que ele necessita na vida dele para ele ter saúde, gasta tempo, né? Gasta verbos ali na consulta, e às vezes ele tem que sair dali remediado, por que não? Mas ele tem que sair dali com claro o que ele precisa fazer para melhorar a saúde dele. E é isso aí. Isso é medicina. E todo podcast que eu faço, ao final, né, é um boom de informações novas. Eu realmente sou viciado em novas tecnologias aí pela saúde. É uma coisa que eu gosto de estar sempre atrás mesmo de inovação, né? Tanto que o slogan da clínica é sinergia, inovação disruptiva em saúde. Então, todo mundo me pergunta, mas como é que você faz com os outros colegas? E como é que é o teu relacionamento, né? Eu ouvi isso em 2 podcasts. Como é que é o relacionamento com os colegas e o que você já sofreu de indústria farmacêutica, de CFM? E, cara, sinceramente, zero, tá? Eu falo, tem 2 opções. Ou no CRM, sim, eu fiz um outdoor lá no rodapé, coloquei deseja viver feliz e ter qualidade de vida ao lado dos teus familiares. Aí fui chamado, recebi uma sanção, porque eu não posso prometer. Então, foi bem no... Era só uma pergunta? Sim, eu falei, deseja viver sem dor? Eu não prometi que eu vou, mas foi suficiente, né? E aí eu falei, se eu tirar aqui a palavra medicina integrativa, eu falei para o conselheiro, tive lá, foi a única situação. Se eu colocar olhar integrativo, visão integrativa, tudo bem para o conselho, fui humilde mesmo, pedi orientação, como a gente tem que ser. Aí ele projetou para frente, eu já sabia, né, que
sangue, Incomoda, sangue né? tipo O, leonino, você já entendo um pouco de sangue e da expressão corporal, projetou para frente, eu já sabia. Aí ele olhou no olho e falou, você pode escrever o que você quiser, mas da próxima vez que aparecer medicina integrativa, nós vamos conversar em outro nível. Que Aí interessante desde isso, né? então, realmente, eu prefiro, e também eu prefiro usar a neurologia metabólica funcional, ou neurologia funcional, né? Hoje eu faço, nós vamos depois falar um pouco da parte regenerativa, de célula-tronco, então eu prefiro evitar falar mais olhar integrativo. É uma besteira, mas para eles, eles alegam que você está divulgando especialidade, o que não tem sentido nenhum, né? Eu já tenho meus registros lá de nutrólogo e médico de emergência registrados, né? Ninguém quer divulgar, é uma filosofia de tratamento, né? Não é uma especialidade médica, né? Mas isso que eu ia falar. Se é uma filosofia, a gente quantas linhas de filosofias tem, Dr. Júlio? Você Nossa. que é um filósofo. Muitas, mais de 200. Quantas formas você pode abordar um assunto de olhares filosóficos diferentes? Ou não precisa ir longe. Vamos falar de religiosidade, religião. Você pode abordar um mesmo assunto com diversos tipos de dogmas, dogmatismo e tudo mais. Por que a medicina não pode ter olhares diferentes para ter uma canetada dessa de um órgão tão respeitado como esse, mas que parece que não respeita as diferentes visões, que vai adentrar num campo que é a saúde do paciente. E aí eu entendo exatamente o que Mas você eu acho que parte muito da gente, sabe? Porque quando me fizeram essa pergunta, você já teve algum problema? Como é que é a tua relação com os colegas? Não, primeiro que eu não tenho amigo médico, mas enfim. Eu falo, olha, eu não tenho porque por opção minha, né? Eu não tenho por opção minha, mas eu acho que eu sou respeitado. Pelo menos os pacientes me falam que quando vai com encaminhamento meu, né? Para o Pequeno Príncipe, para o Instituto de Neurologia, eu vejo que sempre está de olho nas nossas postagens, às vezes faz alguma coisa parecida. Então, eu acredito que o respeito vem da forma como a gente se coloca internamente, parte da gente, parte do profissional. Né? Se o profissional realmente tem resultado, né? Quando a gente vê na clínica, a gente tem um ritual lá, tem um sino, né? Que as pessoas, quando voltam a andar, a gente toca o sino, faz uma gravação comigo, tem um ritual da vitória ali, né? Só essa semana nós tivemos a Iole, terapeuta aqui, né? Iole, que não me deixa mentir, nós tivemos 3 pessoas. Então, quando você começa realmente a ter resultado e você internaliza isso para ti, aí flui, né? E tem que gostar do que faz, né? O que eu estava falando para Iole. Quando eu vi a informação, não lembro se foi na Elaine Orives ou no Tony Robbins, em algum curso dos muitos que eu fiz aí de Mindset, quando eu ouvi a informação que o campo eletromagnético do coração, né, ele é 80 vezes maior, 4, 5 mil vezes mais potente, aí você entende. Se você faz realmente como você faz aqui, com propósito, né, com propósito, colocando a intenção primeiro de cura, as coisas se abrem e as coisas acontecem. Né? Então, assim, o respeito vem de você conhecer a outra medicina. Eu procuro, isso é que eu acho que é difícil. Eu acho que é difícil o colega hoje se manter atualizado em tudo, né? Sim. Eu tenho uma facilidade, mas mesmo assim, em teoria, a gente teria que ler 25 artigos por dia. É muita coisa. É 34 GB de informação por dia, o que chega no teu WhatsApp, o que você teria que ler na minha área para se manter atualizado, 25 artigos dia. Impossível. Você lê 1, 2 e olha lá. Então, na verdade, a informação hoje, né, é o que a gente mais trabalha. A informação demorava 200 anos, hoje dobra em 1, 2 anos. O Augusto Cury fala muito isso. Né, até menos já. O Augusto Cury fala que, né, muito nisso, e é o que a gente pega em consultório. Pessoas com pensamento acelerado, né, com doenças psicossomáticas aos montes, com doenças pós-vacina e pós-Covid, que não detecta em exame nenhum. Né? Então, o que a gente mais tem hoje no Instituto são pessoas assim. Então, se você conhece a medicina tradicional, né, quando eu faço, parte muito disso também. Quando eu faço um encaminhamento, o colega sabe se você conhece de medicina ou não. Né? Então, eu acho que talvez também você carece de bons profissionais na integrativa. Concordo. Né? Carece de bons profissionais. Por quê? Se eu
Eu vou no congresso, nos mundiais e nos brasileiros de neuro, sabe? A cada quantos anos? 5 ou 10. Agora tem mais de 5 anos que eu não vou. E quando você vai, aparece um medicamento novo, 2. Se eu fico 5 anos saindo nos congressos de regenerativa e de integrativa, dobrou a informação, né? Sim. Então, é muito fácil de você se atualizar na medicina tradicional, porque a evolução é muito mais lenta do que na integrativa, né? Sim. A alopatia, ela lança antibióticos, né? As bactérias estão anos-luz à frente, tem uma crise de antibióticos hoje terrível, né? Sim. E a medicina tradicional está pegando esse espaço também nos antibióticos, né? Com ozônio, terapia, com laser, com outras coisas. Então, se você conhece de medicina tradicional, o colega começa a te respeitar. Então, eu acho que parte da gente, tudo que para você criticar, você tem que conhecer melhor do que o colega. Então, eu tento me atualizar na medicina tradicional também, acho que você ter resultado. Quando você tem resultado, você internaliza para si e aí você fica mais forte para o que vier, né? Claro que a gente tem que ter protocolos e cuidar muito de como a gente faz as coisas, mas contra resultados não tem argumentos. Ponto final. Você sabe que, você falando um pouco agora da integrativa, me veio à cabeça, na minha área da nutrição, a gente tem a nutrição funcional, que não é uma área da nutrição, é uma forma de pensar a nutrição, que basicamente é o que se faz na medicina integrativa, só que na nutrição. E eu tenho alguns colegas que são gastros, né? Minha especialidade é intestino, e são, assim, avessos à fitoterapia, pessoas que não acreditam. Aí, no início deste ano, eu tive um caso de uma paciente que ela é refratária a antibióticos no H. pylori. E uma úlcera crônica, não cura de jeito nenhum, e ele não sabendo mais o que fazer, mas é uma pessoa extremamente conhecedora, enfim, ele testou todas as teorias e ele falou, vamos testar a fito. Eu falei, bom, agora você já me deixou a porta aberta, não posso fazer feio, né? E a gente entrou com alguns fitoterápicos que são muito interessantes. Então, eu usei ali o gerânio, que impede que as cepas da bactéria se fixem lá no intestino. A gente usou a babosa para melhorar a parte de cicatrização. E a guaçatonga, que comprovadamente tem vários já guidelines aí, mostrando que ela, se bem, a parte nutricional bem feita, ela erradica o H. pylori. Aí essa semana veio o resultado. H. pylori bonitinha, tudo no lugar. Úlcera. Por quê? Porque a pessoa entrou no jogo e entendeu que não é continuar fazendo o que faz e tomar antibiótico que vai resolver um problema como esse, porque nesse caso em específico, ele já estava indo ali para um adenocarcinoma, uma coisa pesada, braba, né? Se a pessoa não... É tipo aquela coisa da água bateu na bunda, se você não for fazer agora, vai pro saco, né? E infelizmente é o tipo de coisa que daí a gente começa a ter esse preconceito muito forte de todas as áreas de saúde. Não é nem só da medicina, nem só da nutrição. Eu tenho alguns alunos da farmácia e quando eu vou falar de fitoterapia, eu sou malhado, assim, né? Final de semana agora eu vou para um congresso de câncer. São 1.500 pessoas, na sua grande maioria médicos. Comigo você tá tranquilo. Olha aí, ó. Olha, essencial. Já usei meu Papermint para focar, que eu sei que o papo ia longe. Já trouxe ele aqui. Então a gente vai vendo que esses caminhos que vão se abrindo, eles dependem também dos profissionais que estão do outro lado fazer bem feito. Você tem a oportunidade? Faça bem feito. Bom, você falou do Peppermint aqui, do hortelã-pimenta, que é um modulador muito interessante de dor. E eu tenho aqui 2 especialistas de dor, inclusive o Dr. Endrigo tem livro publicado na área de migrânia, enxaqueca e tudo mais, né? A dor é sempre ruim? Qual o papel da dor na nossa vida? A dor crônica, sim, né? Mas a dor é um sinal de alerta, né? Esse é o conceito básico, né? Acho que passou por muitas mudanças o conceito de dor, né? Hoje, ainda bem, né, Endrigo, que eles hoje consideram que a dor pode ser só uma dor potencial no conceito da IASP, né? Porque senão você tinha as dores que a gente chama de nociplástica, né? Que são as memórias de dor, as dores crônicas. Hoje, graças a Deus, os pacientes são menos rotuladas, né? Já existe a lei agora que considerou a fibromialgia esse ano, né? Uma das poucas coisas boas, não entrando em política, que o governo atual fez para a saúde. Uma grande coisa foi essa, né? Sancionou a lei da fibromialgia, que as pessoas vai ser considerado portador de deficiência, né? E ter direito aos benefícios aí. Então, dor é um sintoma de que algo vai mal no corpo, isso todo mundo sabe, né? Mas quando
quando algo, eu brinco na dor crônica, né, que é como um cobrador todo dia, 8 da manhã na tua porta, e você não tem dinheiro para pagar, e ele continua rigorosamente 8 horas chegando para te cobrar. Então, quando você realmente, quando essa dor já não tem função mais biológica de sobrevivência e o corpo não tem capacidade mais de, né? Coloquei a mão no fogo, acende a área de dor e ele manda você retirar a mão para não queimar, o reflexo mais simples. Se você tem uma hérnia, por exemplo, se eu não for no cirurgião, se eu não fizer a osteopatia, se eu não fizer o laser, se eu não mudar os hábitos, né? Vai ter como o cérebro sozinho ir lá e resolver aquela dor? Não vai, mas ele é o comandante, ele é o cara, ele recebe a informação, ele tem que fazer algo, né? Não é tão simples quanto tirar a mão do fogo para não queimar, mas ele tenta. E nesta tentativa ele faz uma plasticidade que é disfuncional, né? E causa a dor crônica. Então, aí ele vai pedindo outras regiões do cérebro, ele vai pedindo ajuda para tentar vencer aquela cobrança que vem do corpo, né? E isso acaba gerando... Hoje eu trabalho mais com memória de dor, né? Eu não pego o paciente de 60 dias, né? E trabalho pouco. Eu faço muito terapia neural na clínica, né? Ontem mesmo recebi uma paciente há 8 anos, operou um meningioma, uma colega médica a trouxe para mim, amiga de uma colega médica lá do Nordeste, operou um meningioma, ficou com uma cefaleia crônica. Olha a importância da avaliação, né? Aí nós fizemos o Brain for Care, que é um exame que em 3 minutos eu meço a pressão intracraniana, deu muito acima, 1,8. Então, na verdade, a paciente estava com uma hipertensão intracraniana, né, mal diagnosticada, provavelmente um pseudotumor cerebral, né, mas que você conhece bem aí. E aí, ela já tinha feito bloqueios com lidocaína, bloqueios com corticoide, bloqueios de nervo occipital, né, os bloqueios que a gente conhece bem, bloqueios, infiltração de músculos de pontos gatilho em toda a região. Mas se é na dura ali que está fazendo a distensão... Aí o que eu fiz? Eu fiz ontem à noite um bloqueio de gânglio esfenopalatino, mas com a terapia neural, apliquei na cicatriz do meningioma, 0 dor, e está lá na clínica agora fazendo uma soroterapia para fadiga, corrigindo algumas coisas, B6, magnésio, eu identifiquei ontem nos exames, né? Então ela está fazendo lá uma reposição de magnésio, de vitamina B6, um protocolo Maia, um coquetel Myers, né? Para enxaqueca e para dores, e está com 0 dor, né? Uma paciente de anos. Por quê? Porque eu poderia ter utilizado lidocaína como todos os colegas, né? O fato de ter a mente aberta para o potencial da terapia neural para apagar memórias físicas e emocionais foi o que mudou a história dessa paciente, né? Para o nosso público que não sabe a diferença de uma lidocaína e de uma procaína, a lidocaína é aquela que você coloca e fica horas, né, sem sensibilidade, sem nada, você pode machucar ali que não vai sentir. A procaína, ela fica minutos, né? Ela é bem mais fraca. E uma curiosidade, né, que a própria terapia neural faz uso da procaína, é que dentro do nosso corpo a gente consegue desativar, assim como desativa também a lidocaína, mas de uma forma mais demorada, a procaína é bem rápida. Só que o que sobra da desmontagem dessa molécula é anti-inflamatório. É genial o uso disso. É incrível, né? É incrível. E o homem é da anestésio, então... E o mais incrível é você ter que avisar para o paciente, mas a procaína é antisséptico, antiviral, antibiótico, vasodilatador, anti-inflamatório. Então a gente não usa luva. Eu já fiz curso com todos os mestres, com o Dr. Armin, com os mestres da Europa, usa meio, né? Até para antes do esporte, né? Como um estimulante. E aí a gente tem que explicar para o cliente, né, Léo, que você não usa luva, mas por causa que você tem que sentir o tato ali, né, do paciente, aonde a pele está mais endurecida, que você vai aplicar, porque tem um bloqueio ali, né, de energia e tudo, para explicar por que você não usa luva, às vezes é um pouco complicado, né? Mas... Que parece incoerente, né? Você falou, um procedimento médico e o cara tá sem luva. Mas tudo termina no intestino, né? Porque qual que é a função? A procaína fez 100 anos agora, eu queria ter ido, né? Não pude ir, teve a Bienal, completou 100 anos, né? Na Alemanha. Então, os irmãos Huneck que criou,
a procaína, né? A irmã dele tinha enxaqueca e ele fazia intravenosa toda semana. E aí o primeiro paciente foi a irmã dele com enxaqueca, que ele resolveu. Depois uma criança com encefalopatia anóxica, com paralisia cerebral. Ele foi aplicando só no crânio, toda semana, 60 aplicações, a criança recuperou o movimento. Aí o produto custava R$ 38,00, a Bayer rapidamente tirou do mercado. Isso foi porque era barato, ele começou a resolver muita coisa, né? Aí a Bayer tirou do mercado, isso ficou 50 anos, e aí aqui em Quito, a farmácia Amaruca voltou a fabricar a Procaína, que é a que a gente tem hoje, né? Mas a procaína nada mais é do que ela trabalha no nervo vago. Tudo termina no parasimpático, no vago e no intestino, né? Não é... Hoje eu tive, e para mim foi muito difícil aceitar. Eu demorei 8 anos para aceitar que o intestino era o segundo cérebro. 8 anos. Bem-vindo ao clube. Porque eu queria, eu não gostava, né? Eu gostava de neurônio, não gostava desde a academia, desde a residência, nem de ginecologia. Tem áreas que a gente não gosta e pronto, né? Então foi muito difícil. Hoje a gente faz, hoje eu oriento enema de Guaçatonga para casa, né? Oriento o paciente, faz na clínica e oriento para a gente tem o hábito na clínica de começar as coisas lá, o paciente fica 1 semana ou 2 intensivo, e eu sempre tento, é um diferencial meu, mandar ele para casa. Se ele usa uma estimulação cerebral a laser, eu vou indicar um LED, um laser de mais baixa potência, mas ele vai manter de alguma forma o estímulo que ele fez na clínica, né? Isso eu acho importante, porque senão, em neurologia principalmente, né, eu tenho visto os outros países que fazem célula-tronco, a pessoa vai, executa e volta para casa. Isso não funciona com a fisioterapia dela, com o médico dela. Então, o meu mestrado ali no positivo é exatamente isso. Um grupo de pacientes vem e a gente só injeta as células, e o outro grupo passa pelo meu protocolo que se chama NeuroRegen. A gente faz dieta mediterrânea, às vezes cetogênica, muda a dieta, eu identifico, muda os hábitos. E aí, após, ele recebe. Eu quero provar que a célula-tronco dura mais tempo, porque as pessoas que estão da célula-tronco em todo o mundo, desde Dubai, Estados Unidos, Chile, todo mundo que está na linha de frente, os grandes players de célula-tronco, não tem zero noção de preparo de terreno biológico. E por isso que não está funcionando. O problema é que você pega a cereja do bolo, você pega o que há de melhor no mundo, né? Jogar semente em solo infértil. Hoje eu falo, né, que o médico, a célula-tronco está para a inteligência, para a medicina, assim como a tecnologia, a IA está para a tecnologia, né? Então, o médico que não trabalha, não estuda, pelo menos, não precisa realizar. Mas se ele não conhece em 3, 5 anos de medicina regenerativa, ele vai ficar obsoleto, não tenha dúvida. Rapidinho. Né? Então, na verdade, as pessoas, os trabalhos que fizeram com paraplégicos, que mostra que não recupera, né? Com esclerose lateral amiotrófica. Eu tenho um monte de paciente que fala, doutor, mas eu já vi no PubMed, já estudei, não funciona para esclerose lateral amiotrófica. Eu tenho 2 casos revertidos na clínica. Mas quer ver, eu vou fazer uma pergunta simples. Eu acho que mata até a questão. Todo esse conhecimento que você desenvolve ali, tanto da parte da integrativa quanto das células-tronco, qual que foi a matéria da faculdade que a gente estudou mesmo? 0. Deixa eu tentar adivinhar. Nenhuma. Não, cara, eu sou da nutrição, meu terreno biológico é o intestino e a gente não tem uma aula de anatomia do intestino. Não existe aula. Tem assim, ó, você sabe qual a aula mais importante que eu tive de medicina? Foi a aula de doença autoimune para saber o que não fazer. Uhum. Quando eu ouvi a primeira vez na doença autoimune, me lembrei disso agora. Quando eu ouvi falando que o corpo produz soldados, eu falei, epa, tem coisa errada. Ele acendeu ali, né, que eu sou questionador, e acendeu ali no meu cérebro. Falei, não, estão me ensinando alguma coisa errada. Né? O criador não vai fazer algo para me atacar. Na verdade, não é assim que funciona. Né? Hoje a gente pega artrite reumatoide aos montes, né, e quando você identifica se é um metal tóxico de um amálgama, se é um pesticida, se é um mercúrio e chumbo, né? Quando você retira, a pessoa cura. Né? Nos últimos meses, eu tive o seu Ioite, dono de uma bala de banana aqui em Antonina, ele me permite falar o nome,
Ele ficou 6 anos com uma neuropatia de fibra fina, dormindo com ventilador na sola do pé. 6 anos, tá? 6 anos colocando o circulador na sola do pé. E assim tem muitos, né? Porque faz eletromiografia, não aparece nada, porque são nervos finos, só aparece na termografia. A medicina tradicional tem 18 anos. Dr. Marcos Brioski já tem mestrado, doutorado na USP, e mesmo assim o pessoal não acredita em termografia ainda, né? Não tem como uma clínica de dor funcionar sem termografia, impossível, né? Você enxerga a dor, o que mais que você quer do que uma ferramenta que te guia o procedimento, você vai fazer um bloqueio, você está lá o procedimento, né? Então facilita muito a vida, faz parte das consultas na clínica. Então, ele identificou que ele tinha neuropatia de fibra fina, né? Então identificamos com a termografia, era pesticida, desde os 14 anos trabalhando com banana, e tinha muitos amálgamas, fiz alguns, mercúrio estava nas alturas, fizemos alguns tratamentos para desintoxicação, tem uma sauna de infravermelho na clínica, algumas soroterapias, né, para estimular o detox dele, até através dos pés também eu faço um conjunto. E 0, o paciente chegou tomando pregabalina, duloxetina e tramadol em dose alta, desanimado, Pesado. triste, né? E triste, né? Se pelo menos resolvesse, mas a pessoa com dor, quem falar que tem que se acostumar com a dor, né? Isso não existe. Prazer e felicidade tá para um lado e tristeza e dor tá para o outro. E não tem como mudar isso, né? A própria fibromialgia é tratável. Por muito tempo eu acreditei que não era tratável. Porque se falava Sim. que é assim. Aí quando você vê aquela pessoa que tem um diagnóstico de fibromialgia, você vai ajeitando o terreno biológico. Tá falando com uma desde 2016. Aí, tem diagnóstico de fibra. Aí, ó. Viu? Você que tá do outro lado ali, Ó, busca o profissional correto. primeira mão, hein? Eu nunca falei esse storytelling meu, né? Primeira mão pro seu podcast. Ó. Então, como é que foi como todo mundo na integrativa entrou pelo amor ou pela dor, né? O meu foi a fibra. Então, eu era médico do Exército em 2016, 35 anos mais ou menos. Era médico do Exército, acordava às 5h30 para chegar às 7h. Comecei a acordar 9, 10 horas, com boca amarga, dores, desanimado, frio, formigamentos, né? E aí eu não entendia, eu não era integrativo ainda, né? Sofri muito bullying da minha mãe, do meu capitão, né? Muita pressão ali, porque achavam que eu estava acochambrando, como se diz no Exército, né? Então, e o paciente se culpa muito, né? Eu via minha mãe de 70 anos na época passear com meu cachorro de 30 quilos e eu não ter força para andar com o bicho e ter que ver minha mãe passear com meu cachorro. E você chorava de culpa, realmente, como é. E aí isso só aumenta, né? Eu só me curei da minha fibromialgia, né? Não dá para falar curado, porque pode voltar, mas estou sem dor e sob controle, né? Pelo menos revertido, digamos assim, em remissão. Mas quando eu entendi que eu guardava mágoa e raiva. Né? Fibromialgia, entre tantas outras coisas, da clínica chama REFIM, o nosso protocolo para tentativa de reversão da fibromialgia, né? Com essa visão mais integrativa. Então, eu tinha 4 opiniões. A minha dor era na escápula, cada paciente fala de um jeito, né? Às vezes morde, às vezes um quente que anda, um zíper que abre, eu já ouvi de tudo. O meu era como um animal mesmo, um inseto, um cachorro que mordia a escápula e descia para o 4º e 5º dedo, né? Fiquei 4 meses sem dirigir, sem poder trabalhar. Um médico falou que era túnel do carpo, eu realmente tenho túnel do carpo, mas estou com ele até hoje, muito bem, obrigado. Um outro que eu tinha neuropatia de ulnar, também na ressonância eu tenho, e estou com ela até hoje, graças a Deus. Meu irmão queria operar o desfiladeiro torácico, porque na ressonância eu falei, tá, mas se eu não tenho nada, não tenho costela acessória, não tem nada comprimindo, você vai operar o quê, né? Vai abrir o quê no desfiladeiro meu? Na verdade, tinha bruxismo e um miofascial de escaleno e comprimia ali o desfiladeiro, né? É isso que eu ia falar. Eu tinha um miofascial de escaleno, e tinha fibromialgia e bloqueava ali o plexo, né? E um quarto mandou fazer pilates e osteopatia, porque eu tinha uma protusão na C5 e C6, né? Aí eu não fiz nada e apareceu um curso de termografia, o antigo John Farber, ele nem está no Brasil, mas foi o pioneiro, antes do Alexandre Aldridge, que hoje toca, e a Termo, ou do Marcos Brioski, que toca lá na clínica. Aí eu fiz um curso com o John Farber, eram uns 10 médicos.
Não sei como, né? Foi aquela. Teve 2 situações na minha vida em que eu consegui distorcer a realidade mentalmente. Uma foi essa. Eu não lembro do professor ter me chamado ou do médico, né? Mas sei que pedi um voluntário e eu fui como se fosse em câmera. Quando eu vi, eu já estava lá na frente. Sempre fui gordinho na infância, então tem alguns traumas, né? É difícil, eu só tiro a camisa quando precisa. Praia, sexo e mais nada. E aí quando eu vi, eu já estava lá, só de cueca para fazer o exame, né? E aí passei vergonha, porque o médico está com a postura ruim, várias lesões ali, enfim, mas pelo menos começou a resolver. Pela primeira vez, eu enxerguei minha dor, porque eu fiz uma ressonância no CETAC que nada apareceu do pescoço e da escápula, né? Como é a rotina de todo mundo, porque não. E é desesperador A isso. ideia de que ressonância enxerga tudo, o exame de sangue enxerga tudo, são os 2 maiores erros da medicina alopática, né? E que deixa as pessoas desesperadas. Aí se você faz um exame de imagem como eu fiz, que tem que tomar um comprimido de calmante para aguentar ficar na máquina e dar negativo, você é encaminhado para o psiquiatra, né? Como eu também fui. Nada contra, para mim o cérebro, a saúde mental é como qualquer outra, mas é porque eu não tinha, eu geria bem estresse, não é que eu não aceitava, é porque não era estresse mesmo. Aí, pelo menos, fiz a termografia, identificou, eu tinha um miofascial de escaleno, tinha os esplênios aqui, né? Era como se um corpo estranho ficasse fincado ali no meu pescoço, sempre lembrando que o pescoço existe, né? Eu brinco com os pacientes, né, que o pescoço foi feito para você não lembrar que ele existe. Você tem que pensar na cabeça e no corpo. Se você lembra do pescoço, está doente, né? Porque é tão comum, as pessoas acham que o comum é normal, né? É comum todo mundo ter dor, né? Mas não é normal. Aí voltando lá, então, aí identifiquei minhas dores, pelo menos aí o Dr. Manuel Jacobsen, que é um neurocirurgião renomado e tem uma cara incrível, né? Tem uma mente super aberta, apesar de ter recebido todos os prêmios da medicina tradicional possíveis dentro da neurocirurgia, ele tem a mente aberta e tem uma termografia, desde que você prove para ele que aquilo tem evidência, né? Então ele tem uma pós-graduação de termografia que ele apoiou na USP. Aí eu fui para a clínica da doutora Lin, que é fisiatra, e dele, me tratei lá, conheci o que era uma clínica de dor, me apaixonei e já entrei para a pós deles, né? Ali a minha vitamina D, que era 19, eu descobri um injetável, porque eu tinha mutações que não deixavam subir por via oral, né? Aí a minha vitamina D era 19, já não subia por via oral, eu conhecia a injeção de ADE e K, subiu para 60, 70, já melhorei uns 30%, já desinflamou bem, né? Todo mundo sabe que o hormônio D é um anti-inflamatório. A minha testosterona era 250, 300, também otimizei, melhorei a energia. E assim foi. Então, a B12 também otimizei. Aí cortei glúten, cortei leite, voltei a meditar, voltei para atividade física. E eu já estava 70% sem dor, mas ainda tomando medicação, pregabalina em dose baixa. Já tinha voltado a trabalhar, mas estava muito cansado. Então, ainda era em 2016, eu estava muito cansado. Aí eu conheci a doutora Denise Carreiro, né, que fez o livro Síndrome Fúngica, você conhece bem. Aí minha foi mestra querida. Então, aí foi a primeira vez, né, a Denise, acho que foi de todo mundo aí. E aí ela identificou que eu tinha uma desbiose fúngica, que eu tinha cândida no intestino. E no segundo dia, eu acho que na época não era era nistatina mesmo. Sei que no segundo dia de antifúngico, o que eu achava que eu tinha déficit de atenção sumiu, né? A minha mente ampliou o segundo dia. Eu sei que é difícil acreditar em segundo, mas foi a minha história de vida. Então, a audição melhorou, a visão melhorou, né? Então, aí a gente começa a entender o que é uma síndrome fúngica, que a medicina não aprende nada, né? Eu só aprendo que onicomicose, micose do dedão do pé, infecção ginecológica de mulher, lesão pulmonar em imunossuprimido e mais nada. Fluconazol, itraconazol e nistatina. O professor Murilo Pereira, que é aí parceiro usei da IP carreira. roxo, aí usei óleo de coco, todos os antifúngicos bons aí que você conhece melhor, orégano, etc. Sim. E aí realmente mudou. Aí foi o up que eu precisava para tratar a síndrome fúngica, foi o up na fadiga que eu precisava, né? Hoje eu
tenho ainda, né, faço, assim como você, muitas atividades. Então, tem meses que eu ganho da Bia Suprarrenal, tem meses que ela ganha. Tenho sempre que estar tomando uma ashwagandha aqui, né, O um ginseng licorice ali, ali. o ginkgo biloba lá. Mas vai indo, né? Eu ia dizer que o Murilo Pereira, que é parceiro da Denise em várias publicações, eles têm livros juntos, eles têm um livro junto chamado Semiologia Nutricional, que é um livro que eles sentaram assim e falaram, tudo que a ciência não aceita, mas que a gente vê na prática que funciona, eles foram lá escrever o livro. Então que se exploda, vamos escrever. Cara, um dos livros mais incríveis. E o Murilo, ele sempre fala, a SIFO, né, que é a síndrome do supercrescimento fúngico, quando sifo. Quando sifo, porque a SIBO até é um pouco mais fácil da gente conseguir tratar, mas a SIFO é bem complicada. E agora surgiu mais uma denominação que a gente chama aí de IMO, né, que é o supercrescimento de arqueias, que são bichinhos com uma estrutura parecida com uma bactéria, mas que a condução de tratamento é diferente do que a gente fazia Que antes. interessante, porque o pai do biomagnetismo, que é o Dr. Isaac Góes Duran, eu fiz um curso em Goiás, foi o curso mais holístico que eu já fiz, foi de biomagnetismo médico. E ele faleceu há uns 3, 4 anos, eu tive a oportunidade de estudar com ele mesmo, em Goiânia, e tratei uma neuropatia diabética dele. Ele teve, no meio de um curso, um acidente vascular em São Paulo. Eita. Ele estava dando um curso, teve um acidente vascular, começou a ter dificuldade de fala e de movimentação. E o pior, não queria, é aquele mexicano turrão, pai de família, não queria fazer tomografia. Eu falei, lascou, só eu de neuro. Vai se meter em curso de terapeuta, né? Aí só eu de médico e neuro ainda, e o resto tudo terapeuta. E aí a responsabilidade era minha, né? Mas aí ele queria, não, quero ir para uma clínica integrativa, mas não vou por fazer, eu tenho que, mas professor, se for sangue, tem que fazer a tomografia, vamos fazer primeiro, depois a gente vai. Não sei. Aí fui rezando para ser isquêmico, né? Né? Aí levei para o doutor Alexandre de Luca, meu amigo lá na Cidade de Jardim, 4, 6 horas, com laser, com várias técnicas ali, ele já estava recuperado, né? E ele falava das arqueias, porque que eu entrei, me lembrou ele. Eu não sabia, né? Não conheço, acho que 99% dos médicos não sabem o que é arqueia. Ele falava naquela época que ia chegar esses seres primitivos e que nenhum antibiótico ia dar jeito. Ele falava isso, que tem 10, 12 anos que eu fiz o curso em Goiânia, e ele já falava dentro do biomagnetismo das arqueias, ele já falava no curso, né? A gente tem o exame de hidrogênio aspirado, que é um exame bastante conhecido, e agora passou-se a fazer também o de metano aspirado por causa das arqueias. Quando eu comecei a estudar essa linha, a gente tinha SIBO e SIFO. Ponto. Agora tem SIBO, IMO, LIBO, que é o supercrescimento bacteriano em intestino grosso, porque via de regra, em tese, não é para ter uma disfunção ali, visto que é o intestino onde a gente mais tem bactérias, mas alguns descontroles, como, por exemplo, o consumo, coisa que eu tenho falado com bastante frequência, de conservante. Conservante, você mata a capacidade do microbioma conseguir fazer a reprodução que ele precisa fazer. Aí as danadinhas das gram-negativas, na sua grande maioria, nem toda gram-negativa é uma bactéria ruim, mas na sua grande maioria causa um estrago tremendo. Mas sabe o que é o mais esquisito? É você tentar explicar o óbvio que um conservante pode trazer desbiose. Né? É muito estranho, porque o próprio mecanismo dele, que é impedir o crescimento bacteriano ou fúngico ou de um micro-organismo no alimento, quando você traz para dentro, ele vai continuar fazendo isso. Só que ele vai fazer isso com as boas, com as ruins, depois que ele sair dali, Deus lá, né? Ali vai crescer o que tiver que crescer. E se você alimenta com alimentos ruins, vai crescer bactérias ruins. Né? E isso é para tudo, né? Os poluentes orgânicos persistentes, né? O que eu vejo de dona de casa com fibromialgia ou com dor crônica, né? Que a pessoa, quando você explica o que é um xenoestrógeno, xenobiótico, olha, ele está se comportando aqui como teu hormônio feminino, você está com uma dominância de estrogênio, por isso você tem dor, fadiga, está ganhando peso, está com lipedema, está com endometriose, está com isso, está com aquilo. Né? Tudo começa a fazer sentido, né? E a fibromialgia, infelizmente, ela é uma doença ambiental em pelo menos 50%. Essa é a minha conclusão ao longo desses anos, e como portador e criador desse protocolo aí que eu usei para resolver o meu problema e hoje dos pacientes, né?
O que eu aprendi com esses 14 mil pacientes que passaram lá no Instituto é que a fibromialgia é uma doença epigenética, né? Talvez, assim como o autismo, das duas doenças mais epigenéticas que existe, né? Sim, existe aquela paciente clássica que tem depressão e tem problemas na vida, e primeiro vem a parte mental e a depressão, e depois de 2 anos vem as dores. Mas não é o que eu vejo. A maioria é o contrário. A maioria ela está deprimida porque as dores não deixam ela fazer as atividades, né? E a gente rotula, infelizmente, muito esses homens, que fala mulheres, mas quando tem homem é até pior, né? De se tratar. Eu, pelo menos, acho os homens que eu tenho são piores do que Mas as mulheres, estigmatizado, né? Também, né? Sim. O homem que não consegue levantar, que nem a tua história, né? Sim. Então, infelizmente, se a gente entendesse o básico, né, e começasse de criança a ensinar a fazer um escalda-pés, ensinar a fazer uma sauna seca, ensinar coisas óbvias. Se você está entrando toxinas, você tem que sair, né? Parece óbvio. Que é coisa mais antiga que isso. E que funciona. Parece óbvio por que você limpa teu móvel, limpa teu carro, faz a revisão a cada 10 mil, 5 mil do carro, e no ser humano você não limpa. Se usa a palavra detox, você virou picareta, outra, né? Nem fala mais quântico, detox e integrativo, não existe mais a palavra detox, né? Pseudocientista, charlatão. Eu já nem ligo mais para isso. Então, é incrível como é que o médico estranha você falar que tem que estimular o processo de detox do corpo, né? Basta estudar um pouquinho, né, cara, e ver o quanto aumentou. O ser humano não mudou tanto assim a genética para dar conta do que aumentou de toxinas de forma alguma, né? E veja 2 casos que eu acompanho bastante, que são pacientes oncológicos na fila de transplante, que todos os pacientes que a gente tem a possibilidade de fazer pelo menos 2 semanas de estimulação, detox em primeira fase, detox em segunda fase, a chance que tem de dar errado o transplante diminui muito, 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 muito. Assim, nos últimos anos, eu não me lembro de nenhuma situação, e eu tenho 2 pacientes agora que acabaram de fazer, mesmo processo. O doador passa, o paciente obviamente não deveria, mas não passa, porque ele está numa condição mais complicada, mas o doador sim. Se eu tenho pelo menos 2 semanas para fazer, eu faço muito bem. E a segunda é a questão da fertilidade. Gente, papai e mamãe, vocês que querem engravidar, presta atenção no que eu vou falar para vocês. Ela passa num processo de recuperação de terreno biológico, limpa tudo, tira tudo que tem de lixo na vida, reconstrói o corpo para você ver como é que nascem os seus filhos. Peso ideal, a gente praticamente não tem problemas de formação nessa criança. Claro que não se escapa 100%, porque tem outros fatores que impactam, mas a gente não tem tantas trissomias acontecendo, a gente não tem tantos problemas de autismo, até que a trissomia ainda vem muito de uma fase genética, mas aí entra a parte da epigenética, né, do corpo conseguir trabalhar com isso. A gente é tão simples de fazer, tira 6 meses da tua vida e faz um processo desse. E não deveria ser estigmatizado, porque comer limpo, estar com o corpo limpo, estar com o terreno biológico limpo, não deveria ser algo gourmetizado, devia ser a regra, simples. É que parece difícil porque foi ensinado errado, né? Se ensinar, olha, existe esse leite aqui. Se ensinar desde pequeno, né? Olha, existe esse leite aqui vegetal, existe essa e aquela opção, né? E você só ensina a opção errada, aprende depois os vícios são muito difíceis, né? Como é vício de quando a gente aprende a dirigir ou como aprende qualquer coisa, né? Eu tenho uma amiga, ela está passando por problema de pressão alta, ela é vegetariana e o filho dela é vegano. Então ela evita ter ovo, essas coisas em casa, mas ela come quando pode. Olha que interessante, eles começaram a fazer o uso de embutidos vegetarianos. A partir dessa transformação, a saúde dela começou a deteriorar. Embutido é embutido, ponto. Embutido é embutido, não é porque é vegetariano. Sim. Só que na cabeça da família era nítido. Não, a gente come saudável. Deve ser genético. Vegetariano? Porque é vegetariano. Né? E eu sou vegetariano. Eu sei que a gente quando se transforma em vegetariano, a gente não vai para comida literalmente saudável. A gente tenta facilitar. Tenta imitar aquela coisinha ou outra. Mas essa é uma crítica
aos vegetarianos que vão ali continuam comendo errado. Sim. Né? Não, veja a fumaça líquida, cara. Aminas heterocíclicas extremamente, assim, Pura ali, né? é cancerígeno, cara. Tá na base do negócio. Aí a pessoa fala, não, mas eu vou colocar só um pouquinho para dar um gosto melhor. Vai ter gosto de câncer na boca. São os ensinamentos errados, né? E aí em toxinas entra as narrativas também, né? E entra o flúor, entra tantas coisas que a gente sabe, né? Entra questões políticas, questões ambientais, né? Quando parece tão óbvio você falar para a pessoa sobre flúor, né? Mas quando eu lembro que eu tinha que, né? Que na escola, se não fizesse bochecho, que você não entrava, e cantava o hino nacional, fazia o bochecho. Quando eu vejo hoje, né, hoje a gente sabe que o flúor aumenta o câncer de cabeça e pescoço, né, piora muito a parte neurológica, o iodo é muito importante, né, todas as gestantes, você falou aí em pré-concepção, né, o iodo é muito importante, né, então, e tantos outros, né, não é só o flúor, o bromo, desde o pãozinho que você coloca o fermento, né, os halogênios todos são tóxicos, né, então, mas o mais interessante é, às vezes, a pessoa... Porque é difícil você ter o estilo de vida orgânico, né? Exige um certo investimento, sim, de financeiro e de tempo, principalmente, né? Se a pessoa não tem uma condição financeira e não tem tempo, é difícil, né? Mas o que é mais valioso para você investir, né, de tempo, se não é a tua saúde? Então, hoje, com R$ 200, eu ensino meus pacientes a colocar um ozônio domiciliar para lavar 20 minutos, verduras, frutas, né, para tirar pesticidas. Então, com hábitos simples você consegue hoje realmente, né, uma sauna seca, tem sauna de 1.200 de portátil, de tipo bag na internet, que dá para a família toda usar, né? Por que não? Por que investir num carro, investir numa bolsa, não investir em produtos orgânicos, né, de ter estilo de vida orgânico? Não faz sentido. Aliás, o CRM aprovou agora, né? O uso do ozônio. Demorou, viu? Demorou. Olha, o povo tá batendo faz tempo nisso aí. Mas colocou bastante... Assim como o cannabis, né? Colocou situações bem pontuais, né? Bem pontuais. Liberou, mas limitou. Né? Mas pelo menos abriu a porta. Claro. Isso já é uma... Dor musculoesquelética e ferida, basicamente. Né? Mas vai sair o plasma rico em plaquetas, já está em primeira mão aí para sair para artrose também. Acredito que até dezembro, meus amigos da ortopedia vão ser os primeiros a conseguir liberar algo regenerativo. Tudo indica que vai ser o plasma rico em plaquetas para osteoartrite de joelho, né? Que bom. Então também vai abrir o caminho, pelo menos, para a gente poder ter na clínica, sem você ter que ter um protocolo de pesquisa, ter um monte de situações que dificultam, né? Doutor, neurohacking, biohacking, o que é que vem a ser isto? Na verdade, hoje está muito na moda, né? Essas palavras, aumento de performance, porque a gente hoje trabalha com pessoas, o médico tem o hábito de trabalhar com pessoas doentes, né? Mas como seria bom você trabalhar com prevenção, ou por que não, se a pessoa tem condição financeira, tempo ou deseja, se você deseja otimizar, já não é 3% como dizem do cérebro não, né? Mas que é menos que 10%, que a gente utiliza muito pouco, com certeza. Então, por que não otimizar a performance do cérebro, né? Então, o biohacking nada mais é do que você utilizar de meios de nutracêuticos ou de meios físicos, para o gadgets, aparelhos eletrônicos, como uma extensão do seu corpo para aumentar a performance físico-mental, né? Então, desde uma prótese que um corredor usa, pode ser considerado um biohacking, né? Mas no meu caso, eu utilizo, o que eu faço de neurohacking, né, de otimização da performance cognitiva, seria com o neurolaser, que é a fotobiomodulação cerebral, né? Tá chegando muito forte no Alzheimer e nas doenças mentais, o uso do laser para ativar as mitocôndrias, para dar energia para esse cérebro. Então, o nome neurolaser eu registrei, que é o laser de alta intensidade, o registro é meu, né, desse nome. A gente quer divulgar nos próximos anos aí, porque existe muito laser de baixa intensidade. Porém, acredita-se sim que ele entra no crânio, é a aplicação transcraniana, né, tem algumas estratégias, tem trabalho, mas a penetrância é pequena. Então,
O neurolaser é o laser de alta intensidade, ele tem 12 e 14 centímetros, então você já vai para outro patamar. Hoje eu tenho um vídeo aqui de uma máquina de ondas de choque na Europa, tratando um paciente com Parkinson, Aqueles de pulso magnético? Com uma sessão, o paciente com uma sessão, uma máquina de onda de choque, né? Eu já tinha visto ultrassom, já tem uns 3 anos que eu estou estudando estimulação cerebral com ultrassom, porque ela tem profundidade, né? O aparelho que está aí no mercado é o Neurofuse, né? Então, a estimulação transcraniana com ultrassom, mas agora tem essa com onda de choque, que também é som, né? Então, na verdade, neurohacking é você entender o que está faltando para esse cérebro melhorar tuas sinapses, tua plasticidade, tuas conexões e ter um desempenho melhor. O que está faltando para ele e o que está em excesso. Nós tiramos aquilo que está em excesso, metais tóxicos, pesticidas, parasitas, né, poluentes orgânicos persistentes, poluição eletromagnética, né, luz azul e tudo mais, damos essa orientação, identificamos com os exames da clínica, principalmente o escaneamento epigenético de bulbo capilar e a neurometria, que mede a eletricidade e as áreas ali cerebral. Então, principalmente a neurometria e o exame de bulbo capilar, eu identifico o que está impedindo esse cérebro de desenvolver e as toxinas, né? E nós devolvemos isso para a pessoa através de injeções, através de pílulas, né? Hoje, as pessoas acham que usar cogumelo juba de leão é neurohacking. Nada contra, o cogumelo é incrível, né? Mas o nível de paciente que eu trabalho já com doença degenerativa estabelecida, então a gente utiliza principalmente peptídeos, né? Hoje existe o Cerebrolizin, que é um produto ainda controverso no Brasil, mas que é feito intravenoso, né? Já existe para usar os anticorpos monoclonais, que está uma briga aí. Então, na verdade, neurohacking é utilizar de peptídeos, células-tronco, terapias celulares e alguns aparelhos, né? Cada cérebro responde a um estímulo. Tem cérebro que responde com luz, tem cérebro que responde com som, tem cérebro que responde com choque, com campo magnético. E tem cérebro que responde com química, cetamina intravenosa para quadros de depressão, memória de dor, né? A terapia neural. Então, é entender, essa é a dificuldade, né? Não existem 2 cérebros iguais, como não existem 2 seres humanos iguais. Então, qual é o cérebro que vai responder com estimulação elétrica transcraniana, magnética, fotobiomodulação com laser, o que vai responder com som, que é a onda de choque ou ultrassom, né? Então, essa é a dificuldade que a gente tem. Muitas vezes você tem que associar técnicas. Estímulo, né? de acupuntura. Também. Por que não, né? Por que não? Doutor, eu quero te fazer uma pergunta que eu não sei se existe a resposta para essa pergunta, ou pelo menos não sei se existe uma resposta única ou categórica para ela. Mas eu tenho acompanhado bastante e eu me interesso muito pela poluição eletromagnética. E a gente tem falado muito do celular, tem falado muito do fone de ouvido sem fio. E agora tem aparecido com uma frequência muito grande casos de pessoas que andam, por exemplo, em carros elétricos, que depois de passar 4, 5 horas dentro do carro começa a aparecer com dor nas articulações, dor de cabeça e tal. Existe alguma coisa que aponte algum caminho nesse sentido? Bom, na verdade, existe a pessoa que melhor definiu isso, né? Eu acho que esse é o colega lá de São Paulo, que são pessoas altamente sensíveis, né? Então, a sensibilidade não só eletromagnética, né? Existe a sensibilidade a produtos químicos, são pessoas esponja, né? Para ficar mais fácil, são pessoas que absorvem mais toxinas de todas as espécies, desde pensamentos tóxicos de pessoas, né, ao teu redor, até radiação, luz, produto químico, pesticidas, né, corantes, conservantes. Então, existe sim, né, pessoas e estudos que que são pessoas com essa facilidade, né? Porém, em relação específica à poluição eletromagnética, né, me preocupa muito a questão até de fertilidade, né? Tem trabalho Tem trabalho mostrando até de ficar próximo do testículo celular, né? Não, de câncer tem alguns trabalhos de mestrado, em Minas Gerais tem trabalhos muito documentados, né? De regiões geopatogênicas ao redor ali, aumentando a incidência de câncer, né? A orientação que eu dou é 6 a 8 metros, apesar que não existe distância segura, né? Mas
Tirar o celular do quarto à noite. Wi-Fi nem pensar no quarto à noite. Tirar roteador do quarto, né? Tirar roteador do quarto. Aqui eu tenho um colega que é o Celso Schwab, ele é geobiólogo. Ele é bem interessante porque o trabalho dele, ele não tem nada de religião, nem de Feng Shui, eu respeito, mas aí cada um tem a sua, né? Ele realmente vai, mede no ambiente, e eu já tive com dores de cabeça, inclusive, questões muito interessantes, né? Na clínica, dia sim, dia não, a secretária pediu uma Neosaldina, um anti-inflamatório ali, um analgésico. Depois que o Celso passou na clínica e identificou os pontos de geopatias, colocou estacas de cobre, harmonizou, colocou... Na minha sala tinha 2 pontos. Eu saía da minha sala 9 da noite, extremamente cansado, né? Levava minha mãe uns 15 minutos, quem conhece aqui no Capão Raso, já cochilava no meio do caminho, às vezes dirigindo. E aí eu achei aquilo estranho. Falei, nossa, eu trabalho muito, mas eu gosto do que eu faço, deve ter alguma coisa. E aí eu conheci o Celso, tratei a esposa dele, ele de câncer de mama, com neuropatia pela químio, e ele me apresentou, falou, gostou do tratamento, falou, me ofereceu o serviço, conheci, pegou a planta da clínica, mapeou, ele mede as unidades lá, né? Ele teria que ter acima de 6.500 unidades BOVs. Na minha sala, abaixo de 3.000 doença grave, abaixo de 1.500, 2.000 câncer. Na minha sala tinha 2.000, porque a TI fica em frente, tinha uma água subterrânea passando, né? Tinha uma rachadura. Então, no Brasil, a gente não desconhece isso, né? Parece espiritual, não existe geobiologia. Então, você às vezes constrói a casa em cima de um veio de água, de um cano com radônio, de um cano de gás, de uma rachadura, e essas radiações telúricas vai até o 6º andar para cima, né? Então, se você não mora lá em cima, está sujeito, né? E o que eu pego de paciente com formigamentos, dores de cabeça, choques pelo corpo, né? Estranhos que não aparecem em exame nenhum. Então, lá na clínica eu oriento aterramento, 15 minutos, né? 15 a 30 minutos, né? Gosto desse homem. Os indianos têm 8.000 anos, os chineses, sei lá, 4, 5, né? E nós temos 200 e acha que a medicina é tradicional, né? Então, assim, de tradicional, esse nome, se tem um nome mais errado, poderia ser oficial. Medicina oficial acho que é bom. Concordo. Porque tradicional remete o quê? A medicinas tradicionais, sim, né? Medicina chinesa. Ancestrais. Remete à medicina ancestral. Para mim é um nome totalmente errado. Tanto como a nossa complementar ou alternativa também é errado, porque ela nem sempre é alternativa, a pessoa pode escolher ela como única, né? Então, o nome alternativo é errado, mas o tradicional é mais errado. Devia ser medicina oficial ou alopática, né? E aí, o que eu oriento hoje, então? 30 minutos de grounding, de aterramento, né? Eu oriento aí na loja de material de construção, comprar uma manta térmica de alumínio, 3, 5 milímetros, dupla face, coloca entre a base da box e o colchão, coloca entre o sofá que você dorme, ou a poltrona e o chão, né? Pelo menos você segura um pouco as telúricas, as radiações que vêm do centro da Terra e as que vêm de cima, aí depende de você, né? Aí a gente consegue controlar. Então, hoje eu oriento isso. Todo paciente recebe as 3 coisas. O pé na grama ou na terra, 15 a 30 minutos diário, a manta de alumínio para a cama e o escalda-pés com sulfato de magnésio e, às vezes, põe alguma coisa de óleos de aromaterapia, né? Posso fazer uma curiosidade aqui que... Eu tava te pegando de canto de olho aqui com um sinal universal, assim, de muita curiosidade. Não, que você foi falando ali, né, do radônio, das intervenções dos veios d'água. Queria falar um pouco ali com o público do outro lado da câmera, que eu acho que nunca ouviu falar em medição de radônio. E isso aconteceu na minha família, meu irmão que mora lá nos Estados Unidos. Eles levam tão a sério a medição de radônio lá, que às vezes impede de você conseguir vender a tua casa se ela tiver uma medição de radônio muito elevada. Olha só que maluco. Isso eu já não sabia também. A ponto de eles têm consultorias, quando você vai fazer uma venda de casa, eles fazem a parte de fungos. Desvaloriza o imóvel. Porque desvaloriza o imóvel. Mas chega a desvalorizar a ponto de ninguém querer. Caramba. Por que eu vou querer um negócio que pode me dar câncer? E a gente não mede na nossa casa. Lá, como eles têm muitas casas com basement,
por causa de um lugar frio, tudo, faz-se um buraco. A gente faz, aqui no Brasil, a gente costuma só colocar a estrutura, a infraestrutura e construir a casa em cima. Uhum. Lá eles fazem um buraco, fazem uma infraestrutura, mas ali eles ganham uma distância do solo para também não verter umidade. Mas eles aproveitam e fazem, às vezes, um basement ali, mais frio, tudo. Se ali tiver alta concentração de radônio, desvaloriza metade do imóvel. Deviam fazer isso com o McDonald's, né? Se a pessoa é tão preocupada, com a casa, com a casa, que você devia ser mais preocupada com o corpo, né? Mas seria mais coerente, né? Mas estão tentando, né? Os americanos, coitado, né? Eu tive um caso de uma família. É uma pena, né? Porque não adianta ter a maior economia, ter tudo e ser a pior saúde. Esqueça, né? Se não mudar isso, eles não mudam o resto. Não tem como. Eu tive um caso de uma família em Concórdia, Santa Catarina, donos de chiqueirão de porco. Uhum. E a família começou a ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casos de câncer na família. Cara, não tem como... Tudo bem que pode ter um fundo genético, mas no caso deles nem era um câncer genético. E teve um especialista que foi na casa e falou, olha, vocês estão embaixo de uma linha de alta tensão. Aqui onde vocês estão, eles tinham um poço dentro da casa. E ele começou a trazer todas essas teorias. Olha, a minha sugestão é vocês não morarem mais nessa casa, vocês afastarem para lá. E daí tem toda essa resistência, tem todo um preconceito, batem forte no cara e tal. E aí o que aconteceu? Os filhos começaram a fazer as casas longe. E eles não tiveram mais casos de câncer. E os pais adoeceram os dois. E aí eles começaram, não, mas espera, tem que ter alguma coisa. Então, muitas vezes, isso que a gente fala sempre, tudo bem que tem teorias que precisam desse aval da ciência e tá tudo certo e a gente convive super bem com isso, mas às vezes o resultado ele tá tão óbvio, ele tá tão na cara, ele tá tão evidente que se você mudou o cara daqui para lá, aqui tinha, lá não tem mais, tudo bem que a ciência pode não saber explicar, mas como é que você vai negar o resultado? A mesma coisa acontece com um paciente dentro de um hospital. O sujeito chega lá, faz uma oração e a pessoa melhora. Você pode não provar nada, mas ele tá melhor. Mas não como pode é que ser vai dizer? contra. Então, é esse tipo de coisa que eu fico doido, né? Porque daí vem exatamente essa coisa do charlatanismo, a pseudociência, você é isso, você é aquilo. Dá uma olhadinha no resultado do cara. Eu sempre falo isso. Se não mal siga. não vai fazer, por que não usar? Simples. Eu tive um paciente, comentei ontem ainda em live, tive um paciente de 8 anos com linfoma grave, que o menino estava desenganado e estava indo para cuidados paliativos, e eu fui conversar com ele e ele falou, eu quero a comida da minha mãe. O menino não estava comendo. Eu falei, o que a sua mãe faz? Feijão com torresmo para um paciente internado num hospital. Numa recuperação de linfoma, absolutamente proibido. Sim. Uma semana depois, ele comendo as coisas que a mãe trazia de casa, o menino começou a reagir. Por quê? Porque a alimentação não é só uma questão de encher a barriga. A alimentação tem um fundo familiar, emocional, Sim, social. afetivo, né? E eu perdi meu pai há uns 2 meses com linfoma em Goiás, né? E ele ficou 1 ano curado. Eu identifiquei, levei meus aparelhos, identifiquei que tinha pesticidas e tinha muito de pós-vacina também no aumento de câncer dele. E ele ficou 1 ano curado, bem, né? Utilizei ivermectina para ele durante um tempo. Enquanto ele estava com a dieta, né, com 60 gramas de carga glicêmica, com 25 de frutose, bonitinho, expliquei do que vive o tumor e corrigi, dei as tabelas, ficou 1 ano curado. Aí a gente não consegue a distância, né, controlar tudo. Mas é um absurdo, eu vivi isso na pele, né? Você perguntar e o oncologista, né? Parece óbvio, tá, mas se o intestino é 80% da imunidade, pelo menos. Digamos, e se o que eu como, claro que até uma criança sabe que se eu como eu tenho diarreia, né? Se o que eu como afeta o intestino. Se o intestino é 80%, então o que eu como afeta a imunidade logo, né? Então, raciocínio lógico. E para o oncologista não é. Se você pergunta de dieta, eu tive essa oportunidade. Não, pode comer de tudo. Tá no fim da vida, deixa ele comer o que gosta. Então, aí é difícil, né? Então, bastou eu tirar a mão um pouco e aí ele recidivou no nervo e acabou ficando confuso e tudo. Não resistiu mais, né? Triste isso. Triste. Então, dieta e oncologia, né, é uma coisa assim, para tudo, né? Mas para o câncer é mais fundamental ainda a nutrição, né?
E é onde o protocolo pega mais pesado, porque é onde a gente não consegue fazer alteração nenhuma. O que está no protocolo é o que é, porque daí o que acontece? O profissional que está envolvido ali, se esse paciente tem uma complicação, eles vão culpar aquela mudança que você fez, e isso vai te trazer problemas. Eu tive o caso de uma tia e um tio com Covid grave, os dois em vias de serem entubados, e a gente fez a proposta. Olha, a gente precisa tratar dessa forma, eu vou te trazer aqui fator de transferência, que também é uma coisa muito interessante de estudar. E a tia falou, eu acredito em você, e ela estava numa condição pior um pouco do que o tio, e ela sai, e ela hoje está bem, e o tio que ficou foi entubado e faleceu. Claro que existem milhões de coisas ali envolvidas, né? Mas não é esse o único caso. E, infelizmente, a gente vê que às vezes o protocolo é o que mata. Eu não conhecia eu não conhecia os vegetais, né? Eu tô vendo os fatores de transferência. Eu tô no time da For Life lá. Agora não conhecia os vegetais, né? Parece interessante os fatores de transferência vegetais, né? Sim, principalmente vindo de cogumelos. Cogumelos têm uma estimulação até da nossa produção natural, porque quando você pega um fator de transferência vindo do leite, por exemplo, ele te aumenta a imunidade, mas ele faz isso na força, na raça. Agora, quando você pega a parte fúngica ali, é a estimulação interna. Então, é essa coisa da modulação da imunidade. E é absurdo o resultado. Mas, enfim, não é assim, aquela coisa assim, aceita amplamente, se bem que agora faz parte lá do manual de tratamentos americano, agora mudou bastante coisa, né? Sim. Dr. Ralph, temos tipo 1 milhão de coisas para perguntar ainda, mas o nosso horário já foi. E já passamos mais de 1 hora, né? 1h10 aí conversando. Quero te agradecer profundamente pelas informações, pelo seu tempo, que eu sei que você também é extremamente requisitado. E já quero deixar a você antecipadamente um convite para voltar, porque eu ainda tenho muita coisa para te perguntar. Doutor Endrigo. Aceito. Eu gosto muito eu aprendo muito aqui, né? Eu acho que conversas assim são engrandecedoras para o público que está lá. Conhecer como é que funciona a saúde, o que tem de tecnologia, o que tem de conceitos e preconceitos é importante, porque às vezes a gente pergunta uma opinião ali na frente do médico e o médico já olha com aquela meio torto, e às vezes é bom a gente ter um olhar. Eu acho que o maior interessado na sua saúde é você, e saber disso, a gente pode questionar o profissional. Por que e se não? o profissional da carteirada, muda. Sim. Né? Assumir o controle, né? Eu vejo que as pessoas, a gente delega o controle da saúde, né, para outra pessoa, e é uma coisa absurda, né? Você delegar para outro o que você tem de mais importante, né? Mas a gente delegou o contato da saúde quando a gente quando a gente deixou de cozinhar, né? Quando a gente deixou de cozinhar para poder trabalhar, você delegou a tua saúde para outro. Foi ali que eu acho que é o ponto crucial, né? A pessoa perdeu a capacidade de cozinhar, né? Isso que eu prego, inclusive, que as pessoas tinham que retomar os seus conhecimentos culinários. A gente perdeu o contato com a culinária tradicional e muito não se fala tanto hoje em dia dos antinutrientes vegetais, mas você come esses vegetais, na verdade você tem que saber prepará-los. E aí tá resolvido. E são essas coisas que a gente traz aqui no nosso Fitocast para a gente informar, para a gente transformar, eu acho que esse é o principal, né? Sim, transformar o mundo cada vez mais. E para que isso aconteça, peço a cada um aí, senta o dedo no compartilhamento, faz o subscribe, né? Subscreve no canal e deixa seus comentários aí que a gente vai ficar feliz em responder. E o que a gente não conseguiu responder aqui para você, por favor, tenho certeza, só de fibromialgia vai ter uns 300 ali embaixo perguntando o que faz, como é que funciona e tal. Vou deixar os contatos aqui de todo mundo, inclusive do Dr. Ralph. E as suas considerações finais, por favor, a câmera é sua. Então, quero agradecer mais uma vez, né, a oportunidade aqui de estar no podcast de tanta abrangência aí, né? Quero deixar para você que está em casa, que sofre de sintomas e doenças, né, que parece sem solução, ou que já procurou por diversos médicos e não encontrou um diagnóstico, ou encontrou um diagnóstico, mas um diagnóstico fatalista, definitivo, né, e que não te deram uma outra oportunidade, dê uma chance, né, dê uma chance para si e dê uma chance para a medicina
funcional, regenerativa, para conhecer o nosso trabalho, né? Não só no meu instituto, mas outros bons que tem aqui dentro da medicina funcional. Mas, acima de tudo, se informe, né, neste e em outros meios e volte a assumir o controle da tua saúde, né? Nós temos verdadeiros milagres que acontecem lá na clínica. Por quê? Porque 50% começa na capacidade do paciente acreditar e criar vínculo com o médico, né? Então, quem vai ser o médico do futuro? O médico do futuro, eu ouvi isso dos Ebalos esse mês, né? E é verdade, porque quase o médico do futuro é o médico que gosta de conversar, que sabe ouvir e que sabe se conectar com pessoas. Se você não tenha como conversar com o teu profissional, como expor a tua opinião, né, procure um outro parceiro, porque hoje, na medicina que nós trabalhamos no Instituto, nós trabalhamos em parceria com você, né? Então, muito obrigado. Se você sofre com doenças crônicas degenerativas, dores crônicas, sintomas que nem sempre, não estou afirmando que seja pós-vacina ou pós-Covid, mas que surgiram após a pandemia, desde névoa mental, cansaço após exercício físico, dores inexplicadas, né? Fadiga, alterações de pele e tantas outras, nos procure que nós podemos ter a solução para você. Não existe, mas a gente sente, né? Não existe, mas a gente sente. Isso tem crescido bastante. Mas acho que agora a gente já está começando a aceitar melhor essa teoria. Ainda bem. Hoje eu consigo falar que aumentou, né, as doenças neurodegenerativas, as demências, tem trabalhos, né? Na época era muito difícil. Hoje a gente já tem trabalhos mostrando a neurodegeneração pela proteína spike, né, e outras questões aí. Só que a gente não sabe até onde isso vai e por quanto tempo. Esse é que é o problema, né? Eu estou recebendo o Dr. Dorival Risse, que é meu parceiro lá de Maringá. Ele tem mais de 5.000 pessoas atendidas, mas ele atende, resolve por via oral o que é possível. E aqueles que estacionam, ele manda para a clínica para tratamento intensivo. E tem dado muito certo. Recebemos paraparesias, Alzheimer, epilepsias, doenças mais diversas, né, no Instituto. E sim, nós temos como chegar, não dá para cravar, né, mas a gente identifica que existem toxinas ali em excesso, e a gente identifica mas que quadro inflamatório, que quadro de inflamação da parede do vaso, né, de endotelite é esse, a não ser no contexto da pandemia. Só existe a proteína spike, né? Você não identifica a proteína spike, mas nós identificamos a endotelite, né, a inflamação da parede dos vasos que ela causa não só no cérebro, como no músculo, né? Atendi distrofias musculares que pararam de andar, alguns, né? Muitas perdas de memória, mas ainda bem que o protocolo, você não tem como tirar a vacina, mas você tem como neutralizar a neuroinflamação por diversas vias, né? Algumas são medicamentos reposicionados, que a gente utilizava para outra coisa, outros são máquinas, como esse laser que eu falei, as desintoxicações. Porém, quando você assusta muito quando o paciente chega, né, chega paralisado. Nós recebemos duas crianças de 16 anos, da cintura para baixo paralisado, e líquido da espinha negativo, duas ressonâncias negativas, eletromiografia negativa. Como é que você explica uma pessoa está sem andar, não é genético, e com ressonância normal, eletromiografia normal e líquor normal? É o que a gente tem recebido. Esse é o padrão de paciente que a gente tem recebido. Aí na termografia aparece uma área mais branca ali, mais de calor ali, na região, às vezes, da medula. Alguns outros exames da clínica a gente vê lesões nos nervos, né? Mas são lesões sutis, porque as toxinas ali, elas são nano, né? Então, nós estamos no universo nano, infelizmente, e o nano não pega em ressonância, em eletrobiografia, né? Então, é um novo mundo, é um novo padrão de doença, e a gente não sabe se vai ser por 5 anos, ou por 10, ou por 20, né? Porque nós estamos... Qual foi o caso mais interessante que eu tive? Foi o Félix. Ele tem 62 anos, Parkinson, mora em Santa Rosa, se eu não me engano, mora no Paraguai.
E ele parou de andar e de falar. E o neurocirurgião mandou uma carta para mim, achando que era esclerose lateral amiotrófica. Eu falei, não, aí é demais, né? 2 doenças degenerativas na mesma pessoa é muito, muito estranho, né? Aí fiz os exames da clínica, né? Identificamos que não podemos cravar que é a proteína spike, mas existia toxinas no corpo dele, em alto nível de toxinas. Sugerimos que seja da proteína spike, tratamos. 4 semanas voltou a falar, andar normal, tudo, né? E aí chegou no Paraguai, 20 dias o irmão liga que travou de novo. Voltou para a clínica, fiz mais uma remessa, melhorou de novo, e assim foram 3 recidivas. Falei, não, vou ter que fazer igual o Dr. House, né? Vou ter que ir lá ver se é a água, se é a esposa, se é o ambiente, o que está acontecendo. E aí, na terceira vez, ele trouxe a senhora dele, e aí eu entendi o que estava acontecendo, né? Então, ele tinha relação sexual com a esposa, e é o famoso shedding, né? Tão polêmico na medicina, que esse é mais polêmico ainda, né? Mas existem muitas pessoas boas estudando que sim, a proteína spike é possível ser transmitida de ser humano para ser humano por fluidos, né? Então, por relação sexual e fluidos, né? E aí eu tratei os 2 e já tem 2 anos e pouco, então ele se sente melhor do que antes do Parkinson, depois do tratamento. Esse foi o único caso que eu tive de shedding, assim, que eu não acreditava. Eu achava que era teoria de conspiração e nunca procurei ir atrás dentro da medicina para ver se já existia algo de shedding comprovado, né? Não tive tempo de estudar shedding, mas aí eu vivi um caso desse na clínica, que foi talvez o mais bizarro assim da pandemia que eu tive, né? De tudo que eu tive. Mas assusta muito para ver, mas responde muito rápido. Isso que é legal, né? É igual o paciente com autismo. Todo mundo fala, o autismo, não, eu gosto de tratar é o grau 2 e 3, porque aí qualquer coisa que você faça, aparece. Qualquer um vai olhar e a família vai chegar e falar, nossa, é outra criança, né? Então, às vezes é melhor tratar o paciente grave do que o paciente leve, mais ou menos. Sim, porque ele não vai perceber a melhora, né? Mas ainda bem que tem médicos que tratam essas coisas que não existem, tá? Agradecido pela tua presença, doutor Endrigo. Muito obrigado. Vamos trazer outros médicos que tratam coisas que não existem aqui também, né? Para que a gente possa melhorar aí a saúde de todo mundo. Super beijo para vocês. Faz o compartilhamento, clica e se inscreve e até a próxima.